Hey galera, Jason aqui em mais um vídeo de sinopses. Como sempre, vamos começar aqui rápido, sem enrolação, sem nada, sem anúncio, sem nada. Vamos lá, só começar. O nome da nossa primeira sinopse é Star Weapons, né? Seria Armas Estelares. Eu acho que é um nome que fica bom em português também, né? Fazendo aquela média que eu sempre faço aqui com os títulos que eu acho que ficam interessantes na nossa língua, dando uma prioridadezinha. Eu sou um cara que ao longo aí da carreira só fiz mangá praticamente com nome em inglês e eu pretendo mudar isso. É claro que desde que eu comecei a ter essa ideia de mudança, eu não fiz tantas novas obras assim, mas a partir de hoje eu pretendo dar uma mudada e usar mais títulos brasileiros ou coisa do tipo. Então, quando eu acho que o título é legal, em português eu falo, quando eu acho que fica estranho ou não acho um normal, eu falo, assim tá bom, tá um título bom. Vamos lá. A história se passa em um mundo espacial, onde pessoas com forças especiais podem invocar armas que dão a elas poderes. Nesse mundo, buracos negros começam a aparecer no espaço e matar pessoas. A matéria negra começa a espalhar seres malignos também. Acompanhamos Kai, um jovem que morava em um pequeno planeta com sua família, vizinhos e amigos, mas após esse planeta ser sugado por um buraco negro, caiu em um outro local quase morto, sem memória. O Kai, né? Caiu em outro lugar. Ok. Ele foi salvo por uma patrulha espacial que lhe deu uma espada com poderes de fogo e o ensinou a lutar. Agora Kai quer descobrir o que aconteceu com ele para poder voltar para seu planeta natal. Interessante. Talvez a minha voz saia um pouco estranha nesse vídeo, eu faço umas caretas, é que eu tô com uma afta na boca e tá doendo pra caramba enquanto eu falo. Principalmente quando eu falo mais alto. E geralmente quando eu vou gravar o vídeo eu tento falar mais alto pra minha voz se sobressair qualquer sons de fundo, sei lá, cachorro latindo, minhas gatas miando, fazendo bagunça. Então eu tenho que falar mais alto e aí dói pra caramba. Então é só pra deixar claro isso. Mas vamos lá. Achei interessante o conceito dessas criaturas virem dos buracos negros, só que ao mesmo tempo o buraco negro também tem aquela função mais clássica, né, da ficção científica, que é ele meio que sugar as coisas e levar elas para outro lugar, né? Então, assim, nessa teoria daria para entender também que os buracos negros que estão surgindo, né, eles estão conectando, né, essas criaturas são de outros planetas ou outros universos, etc. E estão jogando nesse universo, nessa galáxia, enfim, onde estão ali. Eu acho que a motivação de voltar até o planeta, descobrir o que aconteceu com o planeta dele e voltar até o planeta dele é uma motivação muito válida para o personagem, né? É interessante a gente mostrar tanto com flashbacks ou de repente até no começo da história mesmo a relação do Kai com sua família, com seus amigos, etc, né, com aquele mundo, para que essa motivação dele seja melhor passada ao longo da história, para que o leitor consiga entender melhor a motivação do Kai em relação a voltar ali para os entes queridos dele, para o planeta dele, né? E aí dando aquele negócio de fazer a história parecer que tá andando. Quando eu sempre falo sobre o personagem ter um objetivo e a trama da história é gerada através do protagonista tendo um objetivo e correndo atrás daquele objetivo. Ao longo de uma história, principalmente quando a gente está falando de uma história um pouco mais longa, é interessante que esse objetivo pareça que está sendo cumprido. Ou o contrário, pareça que ele está se afastando muito daquele objetivo e isso vai frustrando o personagem e frustrando o leitor também, a ponto de a história parecer muito difícil. Então são duas formas que dá para trabalhar, mas nesse caso aqui, por exemplo, parece um objetivo muito difícil de ser realizado, né? É um objetivo quase imensurável. Você pensar, caramba, o cara está parado em algum lugar da galáxia, do universo, e ele tem que achar o planeta dele, sabe-se lá em que galáxia, em que universo, se é que, né, o planeta dele existe ainda. Parece um negócio quase impossível quando a gente está falando das distâncias e do tamanho, né, espacial. E aí, por conta disso, eu acho que é interessante ao longo da história ir sendo jogada essas pistas, esses detalhes, porque eu não consigo imaginar essa história como um one shot. Se ela for um one shot, talvez fique parecendo que o espaço não é tão grande assim, pareça muita conveniência. Talvez uma minissérie, 4 capítulos, funcionaria melhor para essa história. Eu acho que é uma das únicas sinopses que eu li aqui, que eu falei, essa aqui não funciona como um one shot, vamos fazer ela uma série. Mas daí, voltando. Então, pensando nisso, colocar aquelas etapas, aquelas pistas que ele vai colhendo de onde o planeta dele estaria e tal, para que ele
para que isso seja mais claro de que ele está chegando em algum lugar, que ele não está só fazendo um monte de coisa aleatória e o objetivo dele está ali só flutuando, sabe? Que ele está realmente de fato andando em direção ao objetivo dele. Isso para qualquer história, mas nesse caso aqui eu acho muito importante focar, né? Isso daqui porque é um objetivo que parece que pode muito facilmente ficar perdido, sabe? Ainda mais se ele for achado por uma patrulha que faz ele meio que se juntar a essa patrulha. Tipo assim, a patrulha não tem o objetivo de achar o planeta dele. Ele tem esse objetivo. E se a patrulha recrutou ele, não é para ele achar o planeta dele, é para ele trabalhar junto com a patrulha nos objetivos da patrulha. Então entende que a patrulha tem um objetivo e o personagem, o Kai, tem outro objetivo. A patrulha chamou o Kai para cá para eles seguirem no objetivo da patrulha. E aí, como que vai ser trabalhado isso daí? Para que o Kai tenha seu objetivo e siga rumo a esse objetivo e seja dado essas pistas para que mostre que ele está indo sim de acordo com o objetivo dele, mesmo que talvez ele esteja cumprindo esse objetivo da patrulha. Porque se ele só pegar ali as coisas da patrulha e fazer o objetivo dele, fica meio estranho, fica meio sem nexo ela ter feito isso. Lendo a sinopse assim rápido, já parece meio estranho assim. Ela resgata ele e dá uma arma para ele com poder de fogo. Eu entendo que a ideia do autor já querer mostrar ali qual que vai ser a habilidade e que isso tem a ver com realmente o modo como ele montou o mundo da história, com as armas que dão poderes e tal. Só que assim, o jeito como foi contado ficou estranho. Parece que é tipo, ela achou qualquer pessoa aqui. Tó, você quer uma espada de fogo pra você? Enfim. Mas dá pra entender que a ideia é que ela acha ele, cuida dele, aí ele decide, sei lá, se juntar à patrulha, aí ele treina e tal, é aprovado, depois que ele é aprovado, aí sim ganha a arma, porque ninguém vai sair distribuindo armas com superpoderes por aí, né? Como se fosse doação. Enfim, então deu pra entender mais ou menos essa ideia, apesar de ficar estranho na primeira lida que a gente dá aqui na sinopse. Então eu acho que é isso, acho que o ponto principal é esse. O personagem, o objetivo dele parece muito distante, então é interessante colocar várias pistas e pontos, checkpoints, né? Igual naqueles jogos. Hoje o jogo não tem mais tão isso, mas naqueles jogos antigos de plataforma você tinha o checkpoint, né? Que é a partir de um determinado ponto ali no jogo que ele dá meio que um save. E aí, hoje alguns jogos tem um save, né? Tem um save point. Então pronto, tipo um save point. Seria aqueles pontos ali que demarcam que ele está no caminho certo. Enfim. Não faz sentido, o conceito de checkpoint e save point são completamente diferentes, na verdade. É que antes o checkpoint salvava, mas a ideia de checkpoint é tipo assim, um ponto chave ali que é tipo uma pista. O One Piece ele faz muito isso, né? Então você fica ali às vezes 1 ou 2 temporadas em uma missão aleatória de ajudar uma ilha aleatória, e aí de vez em quando ele vem e joga uma pista do que seria o One Piece, joga ali um pouco da história do Gold Roger, de repente joga um pouco da história das Akuma no Mi. Aos poucos ele vai construindo a história real, a trama verdadeira de One Piece, só que assim com migalhas soltadas ao longo das temporadas. Eu acho que aqui funciona mais ou menos assim. Então o personagem está fazendo missões e ele vai aos poucos mostrando que sim, o que ele está fazendo vai em algum determinado momento chegar ali no objetivo final dele, que é achar o planeta dele. Ou não achar, né? Ou chegar lá e descobrir que o planeta dele foi destruído e todas as pessoas foram jogadas para lugares diferentes, ou até que ele é o único sobrevivente. O nome dessa história aqui é Fuyu no Hana. O próprio autor especifica que significa flores de inverno, a tradução livre. Na verdade, Fuyu no Hana seria flores do inverno. Mas beleza, nesse caso, voltando na mesma coisa que eu falei na sinopse anterior, eu acho que Flores de Inverno é um título muito bonito para ser colocado em português mesmo. Acho interessante. E dependendo da história, né, a gente vai ler aqui, vai descobrir um pouco mais. O leitor brasileiro teria até mais conexão com a história, ela se chamando Flores de Inverno. Você pode fazer igual uma coisa que eu fiz com o mangá meu antigo, ele chamava Brotherhood. E aí eu coloquei como um subtítulo Irmandade. Hoje eu inverti, o título é Irmandade e aí eu coloco como subtítulo Brotherhood. Nesse caso daria pra fazer a mesma coisa. Flores do Inverno, ou Flores de Inverno, e aí Fuyu no Hana, ou Fuyu Hana. Eu tô falando errado, é Hana, mas ok. É uma história que se passa em um mundo semi-pacífico. Todo mundo é semi-pacífico. Onde a neve cai forrando o chão com o branco, logo após uma grande guerra entre os espíritos da natureza e malignos contra os humanos, que tentavam de certa forma dominar o mundo. Quem? Os humanos ou os espíritos? Após muitas lutas e guerras, a guerra se encerra com a prisão de um espírito maligno chefe
que esteve dormindo por muito tempo, mas que um dia acordará e irá tentar destruir esta realidade aparentemente calma pós-guerra do mundo. Cabe a missão à menina Yuki, né? O nome dela é Neve. Enfim, a menina Yuki e seus amigos, que ambos têm poderes dos espíritos da natureza, a treinar e fortalecerem-se para derrotar este espírito maligno quando acordar e tentar pôr seu reino de terror à prova. Ok. A gente talvez tenha aqui uma certa história de profecia. Por que exatamente cabe a menina Hana... A menina Hana. Eu tô ainda focado no primeiro nome. Por que exatamente cabe a menina Yuki e aos seus amigos, né? Ambos, aí falem ali... Ela e os amigos, né? O Shuto, ou os dois amigos, não sei. Derrotar esse grande vilão que supostamente vai destruir o planeta inteiro, sabe? É um negócio que sempre eu vejo isso muito em shonen, e eu entendo a necessidade de o shonen trabalhar com personagens mais infanto-juvenis, porque a função dele, já que o público também é infanto-juvenil, é você trazer a trama mais próximo da realidade da vida, né? Gerar uma identificação direta com o leitor. Então o leitor tem 14, 15 anos, os protagonistas vão ter 14, 15 anos. E muitas vezes é dado para eles uma responsabilidade muito maior do que a de uma criança de 14, 15 anos. Até aí tudo bem. O problema é quando essa responsabilidade ela não tem uma atribuição muito boa, assim, uma explicação muito boa, né? Eu sempre costumo falar sobre Naruto aqui. A gente tem lá a invasão, né, durante o exame Chunin, e a gente tem um monte de Genin que nem chegou a passar no exame, Genin enfrentando inimigos assim grandiosos da outra vila, que nem os Jonin, ou seja, nem os ninjas mais graduados da Vila da Folha estão conseguindo enfrentar. E aí você tem lá o Naruto, que terminou a história sendo Genin ainda, por sinal, indo enfrentar o Gaara, que até então era a maior ameaça ali, que estava depois do Orochimaru, né? Orochimaru e Gaara eram as maiores ameaças ali, né, durante aquela invasão, durante toda a guerra do exame Chunin. Então, assim, é um negócio que fica... Dependendo ali de como você coloca aquilo ali, fica meio estranho você falar assim, mas peraí, mas os adultos? O que os adultos estão fazendo? Estão botando um monte de criança pra lutar no lugar deles, sabe? Nessa história aqui eu sinto que é aquela que encaixa mais ou menos nesse mesmo negócio aí do Naruto que eu falei. Onde que estão os adultos? Por que um rei não estaria fazendo isso? Porque, sabe? Porque é obrigação, porque cabe a missão à menina Hana. Menina Hana não, eu tô falando Hana o tempo inteiro. A menina Yuki. Enfim, eu leio Yuki e falo Hana. Enfim. Talvez, ó. O nome é Flores de Inverno, né? Fuyu no Hana. No Hana. Fuyu no Hana. Caramba. Fico lendo errado isso. Talvez o nome dela ser Hana seria interessante. Porque daí casaria com o título. Aí poderia colocar o título em japonês. Aí ficaria interessante o título em japonês, porque caberia com o nome, né? Casaria com o nome da personagem. Enfim, ou se o nome dela fosse Fuyu. É que Fuyu fica um nome estranho pra gente, né? Brasileiro, chamar. Ah, Fuyu. Não sei. É meio engraçado, mas ok. Então, beleza. Fora isso, eu acho complicado o conceito de espíritos malignos. Quando a gente está falando de histórias criadas hoje em dia, você tem os espíritos da natureza. E você consegue entender com muita facilidade o que são os espíritos da natureza. Os espíritos malignos precisam de uma contextualização maior. Claro que dentro da própria história pode se dar a contextualização de que são espíritos gerados por sentimentos ruins, sentimentos tristes, sentimentos errados e tal. E aí eles geram esses sentimentos nas pessoas e beleza. E aí eles, sei lá, eles possuíram de alguma forma os espíritos da natureza para fazer os espíritos da natureza terem inveja dos humanos, terem sentimentos ruins com relação aos humanos, e aí por isso teve essa guerra. Os humanos venceram, entraram em paz com os espíritos da natureza que não foram corrompidos, e beleza, seguimos nesse mundo de semi-pacífico, né? Esse mundo semi-pacífico. Enfim, o lance aqui, principal para mim realmente é Yuki e sua posição dentro dessa história, né? Então, beleza. Isso é uma missão que cabe a ela porque ela é uma espécie de tipo, profecia, sabe? É a profecia. Vai nascer uma menina Yuki que vai acabar com o deus maligno do mal, sabe? Ou tipo assim, sei lá. Vamos imaginar que se não temos os grandes líderes, se não temos grandes forças se movimentando para proteger o mundo, é porque essas forças
ou estão embebidas em seu próprio ego a ponto de não achar que isso vai acontecer, ou porque realmente isso é uma lenda e ninguém acredita de fato que isso vai acontecer. Então, ou você tem uma questão de ego, uma questão de deixa isso pra lá, não vai ser no meu reinado, não vai ser no meu mandato que vai dar problema, então deixa isso pro próximo prefeito. Ou realmente uma questão de, isso é lenda, isso é besteira, é história que o povo conta, não acredita nessa besteira não. Eu não vou gastar meus recursos, deixar de dar comida para a população aqui e segurança para crescer um exército para enfrentar um bicho que a gente nem sabe se vai vir, se existe mesmo, sabe? E aí, nesse caso, funcionaria um pouco melhor essa trama da Yuki ser meio que... não é que cabe a ela. A ela, os amigos dela, de repente há um culto, há uma vamos dizer assim, uma seita talvez, um grupo religioso, um grupo ali específico, fechado, que acredita sim que esse cara tá voltando e quer se preparar para ele, porque, enfim, sabe que ele vai tentar reinar, vai tentar voltar, vai gerar guerra de novo, enfim, fala, então, já que os reis, já que os poderosos, já que os líderes, já que quem deveria tá se importando com isso não tá, porque não acredita, vamos a gente aqui lidar com isso. E aí não é que a Yuki é a Chan, não é o Avatar, não é a escolhida. Ela é mais um daquele culto, daquela seita, daquele grupo, enfim, daquele clã, sei lá, que vai estar se preparando para lutar contra o cara. Só que aí ela é quem a gente acompanha, ela é a protagonista da história e esse é o único diferencial dela a princípio. E aí ela vai se diferenciando sim nas suas ações e atitudes e não porque a profecia falou. Eu já comentei aqui sobre como eu não gosto dessa história de o escolhido, de profecia e tal. Existem pouquíssimas obras que conseguiram trabalhar bem com essa questão de o escolhido, the chosen one, esse tipo de coisa. Eu acho que a maioria acaba caindo num lance muito tipo, tudo gira em torno desse personagem porque sim, e o personagem mesmo ele perde a essência do que significa ser protagonista, né? Quem é protagonista? É alguém que age proativamente, ou seja, alguém que age em rumo aos seus objetivos, em rumo às coisas, é alguém que faz as coisas acontecerem. E geralmente, histórias que trabalham com essa ideia de o escolhido, de profecia, as coisas acontecem para aquele personagem. Então ele vira um personagem passivo, ele não vira proativo, ele não é um protagonista, ele é só um personagem principal, que é o personagem que a gente acompanha e tá olhando ele, mas ele não tá realmente agindo, fazendo as coisas acontecerem. É isso. Deixa eu tirar aqui que tá tocando o barulho do WhatsApp. O nome dessa história aqui é Sunrise in the Sky. Vamos voltando àquela conversa sobre títulos, né? Sunrise in the Sky seria, na tradução livre, seria tipo o sol nasce no céu, né? O nascer do sol no céu. Ou algo assim. Realmente, tenho que dizer que em português não fica tão chamativo. Nascer do sol no céu fica... Na verdade, quando você coloca Sunrise in the Sky, parece mais poético. E quando você fala o nascer do sol no céu, parece pleonasmo. Então, se fosse traduzir o nome dessa história aqui para um título brasileiro, abrasileirado, eu colocaria só como Nascer do Sol, ou Erguer do Sol, ou Sol se ergue. Sol se ergue, fica da hora. O sol que se ergue. O sol que se ergue no céu. Aí fica mais interessante. Só que daí fica um título meio longo também. Mas achei interessante. Vamos ler a sinopse aqui e ver se casa. Na era de construções de bases para mecas, o Brasil também tem a sua localizada na Amazônia e outra orbitando a Terra. Francisco, de 17 anos, o Chico de 17 anos, entra para a base brasileira sendo o piloto mais jovem, mas para proteger o país de um ataque russo, ele acaba por destruir parte da Austrália. Após isso, começa uma investigação para saber o que diabos aconteceu. Cara, achei muito interessante a ideia. Muito interessante a ideia, apesar de que a gente tem esse conceito de Rússia vilã. Claro que a Rússia não se ajuda, né? Principalmente agora, sobre o governo do Putin, mas é um estereótipo que seria interessante ser quebrado, esse da Rússia ser sempre a vilã do mundo, né? Rússia e China. É uma coisa ali meio que... Claro que eles têm lá os seus problemas, têm suas contradições, têm seus negócios, mas existe muito durante, principalmente, sei lá, a década de 60, 70, um conceito muito grande de vilanizar a Rússia e a China, né? Enfim, mas vamos lá. Cara, se a história se passa no Brasil, eu acho que aí seria mais interessante realmente, seria bem interessante um título em português, porque aí você traz mais a história para esse ambiente mesmo. Então só dando aqui o meu
meus dois centavos, né, que chama, meus 2 centavos a respeito disso. Agora vamos lá. Sobre a história mesmo em si. Cara, achei muito interessante. Assim, destruiu parte da Austrália. Ok, dá pra imaginar que, beleza, no meio desse conflito acaba acontecendo isso. Só que daí tem um lance, fala que é um ataque russo. O Brasil fica um pouco longe da Austrália. A Rússia fica perto, também assim, mas não tão perto. Então, sabe como se deu esse conflito que acabou, tipo assim, parte da Rússia, parte da Austrália, sabe? Porque a Austrália realmente é uma investigação desgraçada para descobrir o que aconteceu. Porque se a Rússia está atacando o Brasil, sabe? Você teria o conflito ali meio que no mar e tal, mas pra mim tem uma região ali que, tipo assim, a Austrália não parece compreender muito bem a região de talvez um conflito de mechas, eu imagino que seriam voadores, estariam, a não ser que a Austrália virou meio que terreno de guerra. Realmente ali, só que aí não faz sentido se é uma invasão, um ataque diretamente ao Brasil, olhando pelo mapa, sabe? Então fica meio confuso, fica um pouquinho confuso. Talvez o Japão ser alvo ali, é mais fácil ainda de destruir parte do Japão, porque ele é uma ilha assim, ele é uma cobrinha, né? Enfim, talvez funcionaria ali e fica mais perto. O Japão fica bem coladinho ali na Rússia mesmo. E aí talvez num contra-ataque brasileiro o Japão poderia ser afetado de uma forma um pouco mais tirando que a Rússia. A não ser que tudo isso que eu estou fazendo, essas elucubrações que eu estou fazendo aqui, sejam exatamente a causa do conflito, né, da investigação que vai rolar. Aí sim, eu consigo imaginar essa história aqui bem aquela história de tribunal, sabe? Aqueles filmes de julgamento, né? Onde você tem lá o culpado, você tem a vítima, o culpado não, né? Enfim, o culpado você vai ter no final. Você tem o acusado, né, o suspeito, a vítima, as testemunhas, e cada um vai contando o que aconteceu, e você vai meio que juntando as peças de acordo com o que vai acontecendo ali, com a versão de cada um. E aí, em obras assim, né, onde, sei lá, a gente vai tentar descobrir o que aconteceu com o Francisco, que vai ser, sei lá, vai ter o Francisco contando o que aconteceu, aí um oficial russo contando o que aconteceu, alguém da Austrália contando o que viu, várias pessoas contando. Uma coisa legal para fazer esse tipo de história é que quem está contando não necessariamente está contando a verdade. E aí, nesse caso, você conta a história a partir do ponto de vista, naquele momento que ele está contando, a partir do ponto de vista daquela pessoa, sem revelar, sem ser parcial, né? Tem que ser ali. Contar como se aquela pessoa, como se aquilo fosse a verdade, porque aquela pessoa está contando. E aí, depois, quando outra pessoa contar, você meio que desmente aquilo, você meio que distorce, porque aí é a versão da outra pessoa. É muito comum em algumas histórias, né, principalmente em histórias onde a gente tem a presença de um narrador, histórias, principalmente, sei lá, escritas, né, tal, livros escritos mesmo, ou mesmo light novels e tal, onde você tem a presença de um narrador que, sem querer, o narrador acabe meio que puxando a sardinha para um lado, sabe? E aí ele acabe perdendo um pouco o negócio ali. Quando o narrador é aquele narrador que a gente chama de onisciente, né? Que é como se Deus estivesse narrando a história, né? Que é o próprio autor narrando a história. Que ele está descrevendo os fatos e tudo mais. E não é o narrador em primeira pessoa, que é o próprio personagem narrando. Costuma-se às vezes acontecer muito esse erro de tipo, esse narrador que teoricamente deveria ser imparcial e deveria só contar os fatos para que o leitor chegasse às suas conclusões, ele acaba descrevendo alguns fatos de uma maneira que puxa, vamos dizer assim, esse personagem aqui estava certo, esse personagem estava errado, foi assim que aconteceu e não daquele jeito, sabe? Então, quando a história é narrada por um personagem, aí a história ela pode ser mentirosa, ela pode ser, enfim, ela pode contar de qualquer jeito, e esse personagem ele vai sempre estar puxando a sardinha pro seu lado, né? É aquela velha história, né? Você tem seus amigos aí, amigo da rua, amigo da escola, nunca ninguém perdeu uma briga, né? Sempre que tem uma briga, o seu amigo, a pessoa que está contando, é quem bateu. Eu acho engraçado porque se você tem uma briga, se envolve duas pessoas. E se sempre que está contando é quem bateu, nunca tem, né? Quem que apanhou nas brigas? Porque se alguém bateu, alguém apanhou. Mas sempre que está contando é a pessoa que bateu, é a pessoa que ganhou a briga ali. Então é mais ou menos assim, né? Quando você está fazendo aqui a história, cada pessoa vai contar puxando a sardinha pro seu lado, contando o seu ponto de vista, e no ponto de vista dela, ela tá certo e os outros estão errados, enfim. E aí, a ideia da história seria, de duas uma, ou você
contar isso assim dentro desse modelo. Vários personagens contando cada um a sua versão e o leitor chegando à conclusão no final. Ou vários personagens contam sua versão e aí o investigador, a pessoa que está investigando e tal, vai descobrir realmente o que aconteceu de verdade e vai mostrar no final. E aí o leitor vai ter a noção ali de onde cada personagem emitiu, onde cada personagem falou a verdade. E aí uma parte interessante aqui é legal você não fazer um personagem que está contando 100% da verdade ou outro que está mentindo 100%. Todos eles terem ali partes da verdade e partes de distorções. Podem ser distorções pelo ponto de vista dele, de como ele viu a situação, né, o que ele viu, o que ele sabia da situação naquele momento, e outros meio desonestos mesmo, por si só, para poder se safar. Então é interessante, assim, você vai meio que, para fazer uma história nesse sentido, nesse modelo que eu estou falando aqui, que eu não sei se é esse o modelo que o Sunrise in the Sky queria fazer, é legal você meio que escrever 3 histórias, né? Então você tem o fato que aconteceu de verdade e você tem a visão de cada personagem de acordo com como ele estava naquele fato. E daí você escreve, né, realmente o que cada um fez e você vai vendo onde que é os pontos onde cada um vai divergir de história, porque são esses pontos que vão gerar conflito e vão gerar mistério e intriga para quem está lendo. O nome dessa história que é Steampunks. E logo de cara eu digo para esse autor aqui tomar cuidado com esse título, porque steampunk, né? Tá certo que dele tem um S no final, mas steampunk é um termo conhecido, é um termo utilizado e é aquele negócio que eu já comentei algumas vezes aqui no canal. Se você pretende publicar essa história e tal, fica difícil para as pessoas acharem a sua história, porque steampunk é um termo tão conhecido, tão famoso, tão usado, que quando ela digitar steampunk no Google, mesmo steampunk mangá, steampunk HQ, steampunk quadrinho, vai ser muito difícil você conseguir superar os resultados de busca da palavra steampunk, porque ela é muito famosa. É aquele negócio que eu falo, né? Se você fizer um mangá chamado Dragon Ball aqui no Brasil, vamos supor que, né, você morou numa caverna e não conhece Dragon Ball, mas você vai lá e faz um mangá chamado Dragon Ball. Você acha que se alguém pesquisar o seu mangá no Google, Dragon Ball, ele vai achar o seu mangá? Ou ele vai achar o óbvio, né, o Dragon Ball Z e tal? Então é a mesma coisa que eu sempre falo. Você pode colocar o steampunk, sei lá o que, alguma coisa steampunk, sabe? Juntar palavras, se você quiser realmente usar essa palavra, mas com alguma outra coisa, um complemento, um título um pouco maior, para que se a pessoa, né, vamos supor que você publicou esse mangá, conseguiu publicar, uma pessoa olhou e se interessou e falou, pô, vou pesquisar depois para ler, vou pesquisar depois para comprar, etc. Ela vai pesquisar no Google. E aí, precisa ter um título que essa pessoa consiga pesquisar e consiga achar no Google, né? Hooligan, por exemplo, é um título assim que é um termo conhecido. Hooligan é o termo que se refere a, principalmente, né, assim, mais conhecidamente, a aquelas torcidas organizadas de futebol americano que saem fazendo, principalmente no Reino Unido isso, que saem fazendo baderna por aí, enfim, pichando, quebrando coisas, fazendo vandalismo, né? Hooligan é o termo vândalo, significa vândalo em inglês. Então os hooligans são chamados geralmente esses caras assim. Então beleza, quando você joga hooligan no Google Imagens aparece muita imagem desse tipo de coisa assim, mas quando você joga hooligan mangá, pelo menos o meu ali, ele sempre acaba aparecendo. E mesmo quando joga hooligan ali nas pesquisas, costuma aparecer, costuma estar ali. Na primeira página do Google pelo menos tá. Não tá no topo, mas tá. Então assim, hoje talvez eu mudaria o nome da história. Colocaria algum outro nome que fosse mais fácil, tanto da pessoa digitar, quanto da pessoa lembrar também, né? E de ser achado. Mas eu diria assim que eu cheguei a fazer essa pesquisa na época e tal, pra pensar no título da história, mas... Então assim, eu vi que funcionava, mas hoje eu mudaria. Então só dando esse toquezinho a respeito do título. Vamos começar aqui a ler a sinopse. No Reino do Sol, 2 meninos se conheceram e se tornaram melhores amigos. Eram Taiyuki e Kirion. Taiyuki era um garoto alegre e um pouco responsável. Um pouco responsável demais para a sua idade. Ok, entendi. Já Kirion era sonhador, vivia tendo ideias e dizia que mudaria o reino com suas invenções. Quando Taiyuki fez 18 anos, teve que assumir o trono por conta da morte de seu pai em um misterioso incêndio no orfanato. Então ele e Kirion, já um mestre steampunk, governam o reino. Até que um dia ocorre um grande ataque feito por piratas e descobre-se que Kirion é o responsável por isso. A tragédia quase destruiu todo o reino, causando também a morte da rainha e o sequestro da princesa recém-nascida. Então Taiyuki
Muito abalado, passa a desconfiar das pessoas e troca seus soldados steampunks por cavaleiros. Ato que também foi adquirido por outros reinos que temiam sua ruína. Em busca de retornar em suas vidas, os steampunks terão que provar sua inocência assim que iniciam as buscas pela princesa e por Quirion. Eu não entendi quem são os steampunks ao longo da história. Seriam os cavaleiros steampunks? Soldados steampunks, ok. Tá certo. Eu não entendi como que um incêndio no orfanato matou o pai do Taioki, que era rei. Porque se ele assumiu o trono, o pai era rei. O que o rei estava fazendo no orfanato para um incêndio matar ele? Me pareceu muito estranha essa história. Não só estranha, porque que ele fala que o incêndio é misterioso, mas estranho no sentido realmente de qual sentido. O que o orfanato tem a ver com isso, sabe? Mas beleza. Vamos supor que o autor tem alguma coisa pensada para isso e que o orfanato tem algum sentido. Porque o Taioki tem pai, e o pai dele era o rei. Não sei que o orfanato me parece completamente aleatório aí. Parece estar flutuando na história, não está muito bem encaixado. Mas, como eu disse, eu tenho só a visão da sinopse. Vou ignorar essa parte, imaginando que o autor pensou em alguma coisa. Vamos para a parte que importa. Eu estou com dificuldade de achar o protagonista nessa história aí. Quem que a gente vai acompanhar? Quem que vão ser os nossos olhos? Com quem que a gente vai se importar nessa história? Porque me parece ter um prelúdio muito grande e não ter uma trama ainda bem desenvolvida. Sabe? O prelúdio. Temos as crianças, aí as crianças crescem e tudo mais. Quando fala isso, tipo, temos crianças e as crianças crescem. Se elas aparentemente não fizeram grandes coisas durante a infância. A história vai começar realmente já com Taioki sendo rei e com esse grande traição acontecendo, né? Pra partir daí ser desenvolvido. Porque, não sei, você iria contar eles como que eles eram quando crianças e tal, pra depois, com 18 anos o pai morre. Você vai contar realmente tudo isso pra poder chegar na trama, sabe? Quanto de história vai dar toda essa introdução para poder chegar na verdadeira trama, que é o Quirion supostamente ter traído o Taioki, e aí os cavaleiros steampunks vão ter que meio que recuperar a sua honra ali, provando a inocência do Quirion ou coisa do tipo, buscando a princesa para recuperar ou algo assim. Então o que a gente imagina nessa história é que o protagonista dessa história de verdade, dessa trama, disso que me parece a trama central, é um dos cavaleiros steampunk. Sabe? Ou o grupo em si, vai ter vários personagens, a gente vai acompanhar este grupo, né? E aí você vai trabalhando as motivações de cada personagem desse grupo. O que é difícil, porque é muito personagem para ser trabalhado. A gente está falando de um mangá, então você vai ter que desenhar todos esses personagens. A gente está falando de um mangá steampunk, que eu acho que é a categoria de desenho, de estilo, né? Que tem mais detalhe. Que carrega a maior quantidade de detalhes. E se você tem meio que obrigatoriamente fazer essa quantidade de detalhes, porque senão você foge exatamente do tema. E se a pessoa olha um quadrinho chamado Steampunks e ela olha ali e não tá com um visual bem steampunk, não tá com aquele visual característico do steampunk, engrenagem pra caramba, um monte de cano, tubo, que é tudo detalhado. Desenhar uma engrenagem é uma desgraça, meu amigo. Então, assim, é uma trabalheira. E aí, somado a isso, eu tenho que desenhar vários soldados com esse estilo steampunk e trabalhar todos esses personagens de uma maneira ali densa, né, para que a gente se importe com esse grupo, vai ser difícil, vai ser dureza, vai ser pegado. Não sei se é o tipo de coisa que eu aconselharia para um primeiro mangá, mas, enfim. Então, assim, observando isso, se a história está indo como eu consegui entender aqui, pode ser que eu esteja interpretando errado a sinopse, né? Se você aí tá vendo esse vídeo e teve uma outra interpretação completamente diferente da sinopse, deixa aí nos comentários e tal, que de repente até o autor pode ler, pode pegar. Se o autor tá vendo esse vídeo aqui e eu tive uma interpretação diferente, coloca aí nos comentários também a interpretação verdadeira e tal. Porque do meu ponto de vista, o Quirion vai estar sumido, então a gente não vai acompanhar ele. O Taioki não vai sair atrás do Quirion e da princesa, supostamente. Que ele é o rei, ele tem que... O negócio lá deu BO, ele tem que ficar lá cuidando do reino dele. E se ele trocou os cavaleiros os soldados steampunks por cavaleiros naquele mais... Eu chuto que é aquele estilo mais medievalzão, né? Cavaleiro do tipo das cruzadas mesmo.
Então ele tá meio que de boa, ele aceitou, sabe, o que aconteceu e só tá puto. Então o Tayoki não vai andar com a história. O Kirion também não vai andar com a história porque ele tá sumido. Quem que resta pra gente acompanhar nessa história? Os cavaleiros. Os soldados steampunks. Então os protagonistas, na minha concepção, seriam eles. E aí é o que eu falo. Talvez a gente possa saber da história do Tayoki e do Kirion no meio da história, para não, como eu falei, não ter essa introdução gigantesca. Vamos mostrar eles crianças, vamos mostrar como eles eram crianças, vamos pular o tempo, vamos mostrar que o cara sumiu, vamos pular o tempo, vamos fazer, sabe? Porque aí você só vai, tipo, parece estar realmente assim, você não está narrando uma história, você está só, tipo, sei lá, mostrando ali alguns fatos. Esses fatos você pode contar depois, você pode ir mostrando de um jeito que não fica uma introdução muito grande, porque quando a gente está fazendo uma história, quando a gente está contando, seja um mangá, seja um livro, seja um filme, qualquer coisa, existe algo chamado barreira de entrada. A barreira de entrada é aquilo que, vamos dizer assim, impede a pessoa de ler a sua história, de ver a sua história, né? Então a gente tem 1 milhão de barreiras de entrada, sei lá, título, capa. Quando a gente está falando de mangá no Brasil, a gente tem preconceito com obras produzidas por brasileiros e tal. A gente tem várias barreiras de entrada. Quando a gente consegue quebrar algumas dessas barreiras de entrada e o leitor começa a ir para a história, a gente tem novas barreiras de entrada que aí é de ele imergir na história, né? Chama turning point também depois de um tempo, mas vamos lá. Ok, a gente teve as barreiras de entrada para a pessoa poder ter acesso, ter contato com a sua obra. Você conseguiu quebrar essas barreiras de entrada, a pessoa teve contato com a sua obra, aí você tem que chegar o mais rápido possível no que é chamado de turning point. Esse turning point é o ponto de virada, vai traduzindo para o português. É o momento onde a pessoa fala, não, eu vou ler isso aqui até o final, eu vou ficar com essa história até o final. Então em um filme costumam falar que, sei lá, é 15 minutos, 20 minutos ali de filme. Se em 20 minutos a trama não começar, a história não engatar, a pessoa não está interessada ali, ela fala, não vou gastar 2 horas da minha vida assistindo esse negócio se em 20 minutos essa história não começou. Em livro, sei lá, às vezes é 15 páginas, sabe? 15 páginas, 30 páginas de um livro, você está lendo, a história não engatou, você não está nem aí para os personagens, nada ali chamou sua atenção, você não vai ler aquele livrão gigantesco de 200 páginas, às vezes 300 páginas, sabe? Se as 30 primeiras páginas ali não foi. Geralmente vai uns 10% por aí. No mangá tem a mesma coisa. Então, se você não engatar, não fazer o leitor falar, tipo, pô, interessante, quero continuar acompanhando, ali você tem que colocar. Geralmente, sei lá, é o primeiro capítulo, né? Por isso que é bem complicado. Várias obras que são famosas, são conhecidas, às vezes é muito complicado de a pessoa entrar, exatamente por conta disso. A pessoa fala, não, cara, assiste One Piece, é muito bom. E eu falo isso, One Piece é muito bom. Eu gosto muito de One Piece. Só que, irmão, são tipo assim, 50 episódios pra você engatar ali, sei lá, a história do Chopper de repente ali. Mas tipo, pô, a história do Chopper, a história da Nami, de repente ali ajuda você a engatar mais. Mas assim, One Piece só vai virar mesmo, sei lá pra terceira temporada. Aí você vai curtir. Então, sabe, é complicado. O Naruto ele já é um pouco mais rápido. Eu diria que o Exame Chunin ali, ele já dá um tchanzinho. Ali também terceira temporada, primeira, segunda temporada já fica bem melhor, já te engata, eu acho, e aí a terceira temporada você já vai embora, vai no embalo e vai tranquilo. Várias histórias tem isso, né? Eu falo do D. Gray Man. D. Gray Man eu fui acompanhando, eu gostava do climinha e tal, mas estava achando uma historinha meio água com açúcar, meio a mesma coisa. Chegou, se eu não me engano, no episódio 50 de D. Gray Man, eu falei, caraca, foi o episódio 50 assim, e daí eu fico mega triste de autora, né, por conta dos problemas de saúde, não produzir de Gray Man e tal, tanto, sair um capítulo por ano, 2 capítulos por ano, sei lá. Enfim, mas então tem esse negócio desse turning point, é por isso que eu falo. A trama em si é a traição. Então até chegar na traição, se isso não for interessante o bastante para manter o leitor, o leitor nem vai chegar na trama principal, ele nem vai chegar no ponto onde ele vai acompanhar a trama de verdade. Então, a trama de verdade ela tem que começar o quanto antes.
E aí, beleza, você pode ir contando a história do Taioki e do Kirion à medida que a história vai passando, a ponto de que o leitor, no começo, ele só enxerga o Kirion como um puta de um traidor, escroto, cacete, de repente dá pra trabalhar os próprios soldados steampunks como personagens também, que você não... Você fica meio assim, tipo, esses caras aí estão querendo provar a inocência do maluco, mas não sei. E aí, ao longo da história, conforme você vai mostrando os flashbacks do Taioki e do Kirion, conforme você vai conhecendo melhor os soldados steampunks, você vai virando a sua percepção. Então você vai apresentando ali junto com o leitor e tal, e o leitor vai virando a percepção, vai começando a torcer mais pro Kirion, torcer mais pros soldados e tal. E aí, de repente, no final pode ter uma reviravolta de novo, e aí o Kirion realmente ser um vilão, sabe? E aquilo que você estava esperando no começo você concretiza no final, só que ao longo do meio da história você mudou de percepção e assim vai. Enfim, eu acho que é aquilo, a história tem que engatar rápido, para não perder o leitor, porque você já teve que quebrar várias barreiras de entrada, como eu falei aqui, para ter um leitor na sua história, né? E então você tem que colocar esse ponto de virada rápido pro leitor entrar na história, engajar e falar, eu vou acompanhar essa parada aqui até o final. Isso é muito, muito importante. E galera, esse foi o nosso vídeo de sinopse. Se você quer enviar sua sinopse, está aqui na descrição o tutorialzinho de como você pode fazer para enviar ela para mim. Se você chegou até aqui, deixe nos comentários hashtag eu cheguei até aqui, porque dá uma ajuda aí no algoritmo do YouTube para ele entender que você gostou do vídeo e tal, né? Se você deixa seu like aqui também, ele entende que você gostou do vídeo e ele envia esse vídeo para mais pessoas. Principalmente, que eu sempre falo aqui, eu quero que o YouTube envie esse vídeo para os inscritos, cara. A gente tem muito inscrito que não assiste os vídeos do canal, que são só números, um número grande, bonito, aí na frente do canal, mas que não são pessoas que estão assistindo de fato, porque o YouTube não envia esse vídeo para elas. E aí, para que ele envie, eu preciso que você comente aqui e deixe o seu like. É isso. Valeu por ter assistido o vídeo até aqui. Isso já ajudou pra caramba, aliás. Se você chegou até aqui, muito obrigado, porque já ajudou pra caramba, porque o YouTube também conta essa questão de quanto tempo a pessoa passa dentro do vídeo como um fator relevante para ele dizer se o vídeo é bom ou não. Então, valeu e a gente se vê no próximo vídeo. É nóis!